Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o coração de todos meus irmãos. Amém? Irmãos, abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Eu quero que os irmãos entendam a maneira de nós orientar, ensinar meus irmãos na palavra de Deus. Amém? Se você não pode abrir nesse momento a Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, na oportunidade você possa conferir na palavra de Deus. Amém? E eu quero que os irmãos façam dessa mensagem, dessa palavra, um culto dentro da sua casa. Seja uma pregação longa, de curto prazo, de curto vídeo, mas faça dessa mensagem uma transformação na sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: irmãos, o apóstolo Paulo disse isso. Irmãos, vocês sabem muito bem que a vossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Você que me escuta agora, diga graças a Deus. Olha o que Paulo disse. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus. Em meio a muita luta. Diga que assim seja. De repente você está sentado no sofá da sua casa, de repente você está dirigindo o seu carro, de repente você está no seu trabalho e teve essa oportunidade de ouvir essa mensagem. Deixa eu dizer para vocês, irmão, não confunda o evangelho da sã doutrina com promessas de homens, com promessas que maquinalmente homens projetaram para enganar reinos e nações. Paulo disse: irmãos, vocês sabem, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, irmãos, vocês sabem muito bem que a vossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Versículo 3, pois a nossa exortação não procede de erro, de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pois a nossa exortação não procede de erros ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Versículo 4, pelo contrário, presta atenção, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Escute, versículo 4 de 1 Tessalonicenses 2. Pelo contrário, não se baseia em intenções impuras, nem se baseia no engano. Verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus,
a ponto de ele nos confiar o evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Alguma dúvida, irmão? Não adianta eu chegar aqui naquele Cauê e parar um carro, parar uma moto, ou seja o que for, e dizer, olha, Deus está te mandando dizer isso, para te agradar. Não adianta eu dizer para você, olha, Deus está mandando te dizer que o fim dos teus inimigos está próximo, que eles têm que esperar sentado, porque em pé vai cansar. Não. Às vezes os nossos inimigos obtêm vitória em cima de nós. Se você ler na Bíblia, muitos homens adversários, muitos inimigos do povo de Deus, muitos servos, reis e profetas de Satanás, muitos no passado tiveram vitória em cima do povo de Deus. Lembre-se da cidade de Ai. Lembra da cidade de Ai, quando o povo foi batalhar, guerrear contra a cidade de Ai, que tinha pecado escondido no meio do povo de Deus, e a cidade de Ai, por mais que tinha uma numeração menor do que o povo de Israel, venceram as lutas, venceram as guerras contra o exército de Deus. Não adianta eu dizer para você aqui, meu irmão, minha irmã, você vai vencer, porque você não vence todas as batalhas. Aliás, mesmo você estando de bem com Deus, nem todas as batalhas nós vencemos, irmãos, porque nós temos lutas dolorosas nessa terra. Escute, versículo 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, e visto que fomos aprovados por Deus, aprovado, irmão, não é reprovados, aprovado por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Paulo falou isso, né? Em Filipenses. E Paulo falou isso para os filipenses. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto dele confiar o evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas. Ei, você que está me escutando agora, não fomos chamados para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Versículo 5. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Eita, glória a Deus. Aí sim, irmão. Olha que coisa maravilhosa que Paulo disse. Olha que coisa maravilhosa. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem pretexto gananciosos. Deus é testemunha disso. Pretexto ganancioso. Nunca usamos linguagem de bajulação. O que é bajulação? É você falar algo para alguém, para agradar alguém, para ganhar ponto com alguém. É pregar com palavras de bajulação para ganhar ponto com fulano, com beltrano, com cicrano, etc. e tudo mais. Eu estou falando isso dentro da palavra de Deus, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Agora nós vamos para o versículo, né? Já lemos o versículo 5. Presta atenção, irmão. Antes de você me julgar, vá para a palavra, vê se eu estou dentro ou fora da palavra de Deus. A verdade, versículo 5, vocês sabem que nunca usamos de linguagem de bajulação, bater no ombrinho,
bater no ombro de alguém. Ah, fulano, olha, tu vai vencer. Ó, fulano, Deus é contigo. Ó, Beltrano, Cicrano, Deus é com você. Não! Isso é palavra de bajulação. A Bíblia diz que Deus é comigo enquanto eu estou com Ele. Deus é comigo enquanto eu estou com Ele. A Bíblia diz, se eu largar Deus, se eu abandonar Deus, Ele também nos largará, Ele nos abandonará também. Está na palavra de Deus. Verdade, como vocês sabem, que nunca usamos de linguagem de bajulação. Linguagem de abajular alguém. Ah, fulano, você é o cara. Ah, fulano, né? Não. A palavra do Senhor não nos ensina isso, irmão. Usar palavras de bajulação, de pretextos gananciosos. Ou seja, quando você abajula alguém, é porque você está interessado em alguma coisa. Você está com ganância. Ei, você que está me ouvindo agora. Se você quiser, meu irmão, você que me acompanha esta mensagem comigo, se você quiser me ajudar na obra missionária, através dos seus dízimos, de suas ofertas, é dentro da palavra de Deus, não é com pretextos gananciosos, não é com linguagem, lábios de bajulação. Não. Não falamos para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 2:4. A verdade, como vocês sabem, não usamos de linguagem de bajulação, de agradar homens, de elogiar homem, de exaltar homem, nem usamos pretexto ganancioso. Deus testemunha disso. Versículo 6, também jamais andamos buscando elogios de pessoas, nem de vocês, nem de outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. O homem de Deus, irmão, não anda à procura de elogio. Não anda à procura de elogio. Por isso nós sofremos para ganhar uma ajuda. Porque muitas pessoas nos escutam, mas não se agrada do que nós pregamos. Não se agrada do que nós pregamos. Jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de ninguém, nem de outros. Embora, versículo 7, embora como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigência, viu? Você que ignora quando nós pregamos, quando nós falamos de santidade, de idolatria, contra idolatria, quando nós enviamos as pessoas a ser santa, quando nós pregamos sobre oferta, sobre dízimo, que você retruca, que você se levanta contra nós que pregamos isso. Paulo disse assim, olha, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigência, preferimos ser carinhosos quando tivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Então Paulo disse, nós estivemos aí acariciando vocês, como a mãe acaricia os próprios filhos. Mas nós podemos também, como profeta de Cristo, como apóstolo de Cristo, nós podemos fazer também as nossas exigências. Assim como muitos afetos estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do vosso esforço e fadiga, de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Olha o que Paulo diz.
Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de que como trabalhamos de dia e de noite, para não vivermos à custa de vocês, proclamando a vocês o evangelho. Você sabe que Paulo, ele no começo, ele trabalhava, ele fazia cabana para não passar fome. Ele fazia cabana para não se tornar pesado para os outros. Mas lá na frente ele parou de fazer cabana para ganhar o seu sustento. Ele parou. Ele foi viver às custas da obra missionária. Agora, se você é avarento, prepotente, você retém o dízimo, a oferta de Deus e não quer devolver o dízimo, pagar dízimo e a oferta, é porque você é ganancioso. Paulo disse que ele trabalhava dia e noite para não se tornar pesado às custas de vocês, dos outros. Proclamamos a vocês o evangelho, mas depois Paulo parou de fazer cabana e foi viver às custas do evangelho, irmão, porque não tem como nós pregar o evangelho e trabalhar fora. Paulo fez isso. Versículo 10. Vocês e Deus são testemunho. Vocês e Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creram. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como o pai trata os seus filhos, exortando, ou seja, disciplinando e consolando, ou seja, Paulo disciplinava, ele exortava e consolava, admoestando a vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e para a sua glória. Amém? Versículo 3. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receber a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, e vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creram, somente os que creram. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontraram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradar a Deus, e são adversários de todos. Ou seja, muitos perseguem o povo de Deus porque não quer agradar a Deus. Que Deus abençoe vocês na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Então a palavra de Deus, irmão, é disciplina. Paulo disciplinava, exortava. Só que Paulo, ele não queria agradar homem. Ele não usava lábios abajuladores para agradar a homens, e sim a Deus. E sim a Deus. Vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia, irmão. Vá para a Bíblia, irmão, se preparar para conhecer a palavra de Deus, tá? Aliás, conhecer a palavra de Deus, não, muitos conhecem a palavra de Deus, mas não deixa de ser avarento, prepotente, ganancioso, soberbo, questionante. Ah não, mas Jesus falou isso. Ah não, né? Quando fala de dízimo de oferta, parece que colocou uma pedra no sapato dele, ou no sapato dela. Mas aqueles que crê vão ser agraciados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém? Precisamos estar santo para que possamos viver uma vida completamente diferente dos ímpios. Que Deus abençoe e que a paz de Cristo esteja na vida de todos nós. Amém.